Bom, esses dias alguém postou esta mensagem no Twitter. E desde então a internet explodiu. Afinal, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho na obra do Dom Casmurro de Machado de Assis? Vamos esclarecer isso. Mas antes, se inscreva no canal para você receber mais vídeos bacanas sobre livros e sobre cultura. E por favor, deixe um gostei, até para você treinar o seu algoritmo a entregar mais vídeos sobre livros para você. Antes de mais nada, é importante lembrar que essa discussão sobre a Capitu ter ou não ter traído o Bentinho não existia na época do lançamento de Dom Casmurro. Todos os jornais, as críticas literárias, qualquer documento que você encontra daquela época mostra que as pessoas compraram muito o papo do Bentinho e que ninguém tinha dúvida de que ele tinha sido traído pela Capitu. Afinal, o livro nada mais é do que um relato de um homem sobre a suposta atitude de uma mulher. E naquela época, um relato de um homem era mais do que o suficiente para ditar qualquer coisa sobre a vida de uma mulher. Só com o passar dos anos, quando nós fomos evoluindo, é que esse debate começou a crescer aos poucos. A mulher foi ganhando voz na sociedade e esse debate foi crescendo proporcionalmente até chegar no ponto que estamos hoje. Então olha só que legal, o Machado de Assis criou na obra de arte dele um termômetro capaz de medir a voz da mulher numa sociedade. Isso é muito genial. Mas não é o suficiente para provar a inocência de Capitu. Por um lado, quem defende que Capitu traiu o Bentinho tem uma série de conjuntos indiciários, por assim dizer. O filho de Capitu era muito parecido com Escobar, que era o cara que o Bentinho suspeitava que era o amante dela. Escobar e Capitu se mostravam bem próximos em determinados momentos, de maneira sutil e outras não tão sutis. A Capitu mostrou uma certa malandragem de quem seria capaz de mentir com facilidade. Por outro lado, as pessoas que defendem a inocência da Capitu dizem que essas pistas que o Bentinho encontrou não provam nada, porque são só detalhezinhos que não querem dizer nada. O Bentinho é o narrador da história, portanto, ele não é confiável, porque tudo que nós estamos vendo é do ponto de vista dele, contado com as palavras dele. Então seria o mesmo que você julgar uma pessoa ouvindo só a acusação e não ouvindo a defesa. Como se o juiz fizesse parte da acusação também, sabe? Nenhum processo legal deveria funcionar dessa maneira. O Bentinho era advogado, então ele era persuasivo, ele podia estar persuadindo você, leitor, enquanto estava lendo. E o próprio Bentinho admite em um dado momento da história que ele tem uma memória ruim, então as coisas não podem estar sendo contadas não da forma como aconteceram de fato. Esses são os principais argumentos dos dois lados, de quem acha que a Capitu traiu e quem defende a Capitu. O Leon, do canal Coisa de Nerd, Cadê a Chave, que eu adoro inclusive, provocou um rebuliço no Twitter quando ele postou que Capitu provavelmente traiu o Bentinho. Na opinião dele, a história é sobre isso, assim como outras histórias do período realista dele, em que o mundo corrompe uma pessoa boa. Então, no caso, o Bentinho seria uma pessoa boa e Capitu e o resto do mundo o tornou uma pessoa amarga, né? O Dom Casmurro, aquela pessoa que está narrando a história que é um senhor amargo. Então a história seria mais sobre um homem bom ficar amargo do que sobre a Capitu ter traído ou não. O que ele fez foi um método meio acadêmico, né? Ele pegou todas as obras do Machado, traçou uma reta, encontrou tendências e encaixou o Dom Casmurro nesta tendência. É uma maneira válida de encarar a obra? Sim. É pragmático, eu diria. É o suficiente para incriminar a Capitu? Não. Pessoalmente, eu acredito que a Capitu não traiu o Bentinho. Principalmente porque um personagem tão mimado, infantil e egocêntrico quanto o Bentinho pode muito bem ter inventado toda essa coisa na cabeça dele. Ele é paranoico. Pensa bem, ele começa a criar suposições sobre a Capitu no momento em que coloca os olhos nela. E ele fica romantizando isso, fantasiando isso o tempo todo. Então se ele fez suposições sobre ela só olhando para a mulher, por que ele não poderia criar suposições fantásticas, absurdas, que não correspondem com a realidade a partir de atos aleatórios dela? Mas a minha opinião é o suficiente para bater o martelo? Também não. A realidade dura que nós relutamos em aceitar é que o que aconteceu na história é o que foi contado na história. Nada além disso. Atrás da cortina do teatro tem só a cortina. Atrás da câmera do cinema
Tem o cinegrafista e o diretor, nada mais. Assim também é na literatura. A angústia que o Machado criou na sua cabeça enquanto você lia o livro sobre a Capitu ter traído ou não é uma ponte para a resolução final, que é a descoberta deste mistério. A angústia é o objetivo final da obra. A obra queria te causar essa angústia. Um bom livro não diz respeito ao que está acontecendo na história, mas diz respeito a quem está lendo. Você, o que você leu?